No vídeo de hoje, vamos falar sobre os primeiros sinais de autismo em bebês de 0 a 2 anos. Nos primeiros anos ou até meses de vida, os sinais de autismo eles são muito sutis, e é justamente por serem sutis que eles muitas vezes acabam passando despercebido. Inclusive, é muito comum, depois que você recebe o diagnóstico do seu filho, você começa a associar com coisas que aconteciam quando ele era bebê, e aí você percebe que realmente o autismo sempre esteve ali, só que você nunca percebeu. Mas é fundamental que a gente consiga enxergar esses sinais, porque a intervenção precoce a gente já sabe que é a chave para o desenvolvimento do seu filho. Quanto antes a gente conseguir perceber, quanto antes a gente conseguir um diagnóstico, maiores são as chances do seu filho se desenvolver, ter autonomia e ter uma qualidade de vida. Então eu separei aqui para vocês os 10 principais sinais para bebês de 0 a 2 anos de idade. O primeiro sinal é pouco contato visual. Por exemplo, um bebê que amamenta no peito. Ele não sustenta o olhar enquanto ele está amamentando. Em vez de ele estar olhando para os olhos da mãe, ele está olhando para qualquer outro lugar. Ou você balança assim, algum objeto e ele não acompanha com os olhos aquele objeto. E também ele não faz contato visual com os pais. A impressão que dá é que ele está olhando através da pessoa e não para os olhos da pessoa. O segundo sinal são respostas sociais. Então é aquele bebê que ele parece ser indiferente para as pessoas. Então se um adulto chega, uma visita chega, é como se ninguém tivesse chegado. É muito comum assim, você sorrir para a criança, por mais que seja um bebezinho pequeno, ele sorri de volta. Ou se você faz uma cara feia, ele também tenta meio que imitar aquela cara feia, ele reage a você. E a criança parece que não reage. Você sorri, ela não sorri, ela simplesmente, a impressão que dá é que ela realmente não se importa. O terceiro sinal é pouca comunicação não verbal. Então, bebês pequenininhos, mesmo antes da fala, que seria ali por volta de 1 ano, eles já se comunicam, né? Então, eles já apontam, eles dão tchau, eles levantam o bracinho para que você pegue eles no colo. Então, você vai perceber que bebês autistas, muitas vezes, eles não fazem nada disso. Então, é um sinal muito importante para você acompanhar. O quarto sinal, ele é um clássico, que é o atraso na fala e no balbúcio. Então, a criança ela tem que até 12 meses estar pelo menos balbuciando, que é aquele da, mam. Até 16 meses, se ela não fala nenhuma palavrinha, e se até 2 anos ela não fala 2 palavrinhas, que seja quer, TT. Isso é um sinal muito importante também para você ficar de olho e muito provavelmente já procurar uma ajuda profissional. O quinto sinal é mais interesse em objetos do que em pessoas. Então são aqueles bebês que eles se intertem e se sentem muito mais felizes quando eles estão ali explorando um objeto, eles ficam assistindo o ventilador girar ou até girando a rodinha do carrinho, do que interagir com os pais. A mãe e o pai tentam ali brincar, fazer coceguinha, você vê que ele não tem muito interesse. O sexto sinal são os comportamentos repetitivos, que são o stimming, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Então é aquela criança que ela pode andar na ponta dos pés, é muito comum, ou ela balança as mãos, ela faz assim também, fica fixado vendo um objeto girar. E lembrando que todos esses movimentos é uma forma de autorregulação. Sétimo sinal são alterações sensoriais. Então o bebê pode ter hipossensibilidade, que é aquele bebê que gosta de ser apertado, ele não reage muito à dor, a impressão que dá é que ele não sente dor. E tem também a hipersensibilidade, então é aquele bebê que chora muito, que se incomoda com barulhos, com luzes. Então esse é mais um sinal. O oitavo sinal, ele é um clássico também, que é quando o bebê ele não responde quando você chama ele pelo nome. A impressão que dá é que ele não te ouviu. Então, o que é esperado quando qualquer pessoa, né, quando te chamam, é você buscar o olhar, é você atender a pessoa. E esse bebê, ele ignora, é realmente como se ele não estivesse te ouvindo, mas você sabe que o bebê escuta, você não tem nenhuma dúvida de que ele tem algum problema auditivo. O nono sinal é dificuldades de imitar. Então a criança não imita você quando você pede para ela bater palminha, se você faz uma careta,
você percebe que ela tem dificuldade, ela simplesmente não te acompanha, ela não faz imitação. Esse também é um sinal muito clássico e que, inclusive, é um pré-requisito para desenvolver a fala. O 10º e último sinal que eu separei aqui é a famosa regressão, que é quando o bebê ele simplesmente para de fazer coisas que ele já fazia antes. Então, geralmente isso acontece ali por torno de 1 ano e meio. Então, crianças que já balbuciavam, já falavam algumas palavrinhas, batiam palma, de repente, essa criança ela para de fazer algumas coisas que ela fazia e também ela fica meio estagnada, assim, parece que ela parou de evoluir. E quando é a hora de você procurar ajuda? Então, se você está percebendo que seu filho está com atrasos, ele não está alcançando ali os marcos do desenvolvimento para a idade dele, ou até mesmo seu instinto materno, né? A gente tá ali com o bebê todo dia, 24 horas por dia, muitas vezes. Então a gente conhece os nossos filhos e não sei explicar porquê, mas a gente sente dentro do nosso coração que tem alguma coisa de diferente com eles. Procure sim ajuda profissional. Geralmente, a princípio, é um neuropediatra ou até um pediatra mesmo, porque ele vai saber te dar respostas e vai saber te direcionar. Antes de mais nada, eu quero deixar muito claro aqui que não é porque o seu filho apresenta 1 ou 2 sinais dessa lista que significa que ele é autista. Então, qualquer diagnóstico tem que ser feito por um profissional. Então, aqui é mais uma lista para te orientar, caso você esteja aí com alguma desconfiança. E não é para entrar em pânico também, mesmo que o seu filho gabaritou e ele tem todos esses atrasos. Porque o que mais é desesperador não é você perceber esses sinais. Eu acho que mais desesperador é você não entender o que está acontecendo com o seu filho. Então a gente tem que ter 2 coisas em mente. Primeiro, que o diagnóstico ele não é uma sentença. O diagnóstico ele vai abrir as portas para que seu filho possa se desenvolver. Então ele vai te trazer respostas e é a partir dele que você vai conseguir fazer as intervenções adequadas. Segunda coisa, intervenção precoce, ela vai ser fundamental. É muito importante. Então, quanto mais cedo a gente observar esses sinais e mais cedo a gente conseguir começar a estimular o nosso filho, as chances dele se desenvolver vão ser muito grandes. Porque a gente sabe que de 0 a 2 anos é quando o cérebro ali ele está no auge da sua capacidade de aprender. Então faz toda a diferença, não ignore os sinais, não tenha medo, não tenha receio, até porque você aceitando ou não, se o seu filho for autista, ele é autista. E não tem como você mudar isso, né? A gente sabe que autismo não tem cura, então vamos dar o suporte para o nosso filho, vamos prestar atenção e o que realmente importa não é um diagnóstico. O diagnóstico não vai mudar o seu filho. O seu filho sempre vai continuar sendo o seu filho, do jeitinho que ele é, do jeito que você sempre tanto amou. Então eu espero que esse vídeo te ajude, que ele tenha feito algum sentido para você. Deixa o like para ajudar o canal e compartilha com alguma família que você acha que vai fazer sentido também. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.